E eu queria já me apresentando um pouco para vocês. Eu conheço a Lu desde a infância e, por ocasião, eu sou pastor dela hoje, né? E eu fiz teologia, minha formação em teologia, depois eu fiz mestrado, para aprender um pouco mais da Bíblia, e aí me deram o título de pastor. Então hoje eu pastorei uma igreja também, né? E é uma igreja que tem mais ou menos 250 membros, tem bastante criança. E no dia a dia da igreja, o que eu tenho observado é que as crianças muitas vezes precisam de um pouquinho de mais educação, né? E muitos pais pensam e creem que os pastores que vão dar educação para os filhos, né? E eu também nessa caminhada aí, eu decidi fazer psicologia, estou no último ano, e tenho trabalhado bastante com psicologia, não só na igreja, mas aonde me chamam para ir, eu tenho trabalhado com psicologia, né? Então eu estou no 5º ano de psicologia, no último ano já. Eu sou jovem ainda, tenho 29 anos, já sou casado, tenho um filho. Para vocês aí, esse aqui é meu filho, essa criança pequenininha pulando aqui, ó, ele é meu filho. Então a mesma tarefa que vocês têm, eu também tenho. E eu queria falar algumas coisinhas, mais base teórica também, e algumas coisas na prática, do dia a dia da criação, né? O que nós vemos tanto na teologia quanto na psicologia, para a educação de filhos, como criar filho na escola. E desde o 3º ano da psicologia, né? São 5 anos de curso, e desde o 3º ano nós atendemos crianças na faculdade, atendemos adultos, atendemos senhoras, atendemos senhores, mas tem aparecido bastante criança. E as crianças aparecem com um problema de escola, né? Muitas crianças que vão para uma clínica de psicologia, né, que os pais levam para um psicólogo, elas aparecem porque a escola mandou elas lá para psicólogo, né? Então, na clínica escola da universidade que eu estudo, aparecem muitas crianças diariamente. E muitas crianças que precisam de ajuda, porque vem com uma queixa da escola. E eu queria introduzir esse assunto exatamente falando de uma criança. E eu queria falar da entrevista com a mãe, né? Então eu vou dar um nome para o caso. Essa criança tinha um nome, então eu vou chamar ela de C, criança C. Era um menino de apenas 8 anos de idade e ele estava no 3º ano, né, do ensino fundamental, e ele chegou lá com a queixa de hiperatividade. E quem falou que ele era hiperativo? Foi a professora. A professora chegou na mãe dele e falou assim: olha, o seu filho é hiperativo. E a mãe nunca tinha ouvido essa palavra antes, e ela falou: o que eu tenho que fazer? Tenho que procurar médico aonde? Aí a professora falou: você não tem que procurar um médico, você tem que procurar um psicólogo. E ela apareceu lá, e eu atendi essa criança, que eu chamo de C, uma criança de 8 anos hiperativa. E vocês sabem o que é hiperatividade? Aquela mãe, quando saiu com o filho de casa, que quer levar no psicólogo, sabe o que ela falou para ele? Filho, nós vamos no médico porque você está doente. Aquela mãe, por falta de informação, ela disse para o filho que aquele filho estava doente. Segundo a psicóloga Daniela Levi, da USP, hiperatividade é um termo que está na moda, né? Todo mundo fala hoje desse termo, principalmente no ambiente escolar, né? A criança, ela fica agitada quando ela tem hiperatividade. Ela fica muito irrequieta, excitada, e ao mesmo tempo é uma criança infeliz. É uma criança que não tem felicidade, é uma criança que fica nos cantos bem infeliz, é uma criança que normalmente na escola faz muita bagunça, ela tira a atenção dos outros alunos, ela não deixa os alunos fazer a lição, ela por sua vez faz a lição primeiro que os outros e depois ela vai e tira a atenção dos outros amiguinhos, né? Mas nem toda criança que é agitada, ela deve ser rotulada como hiperativa. Às vezes uma criança é agitada, mas ela não é hiperativa, ela tem atenção, ela consegue fixar o assunto, ela consegue entender, consegue tirar notas, passar de ano, e nem sempre ela é uma criança hiperativa. Eu queria aqui falar algumas dificuldades, né? Alguns sintomas hiperativos, né? Ele não consegue fazer as tarefas, ele tem descuido nas tarefas escolares, ele não consegue enxergar detalhes, ele não se concentra nas tarefas e nas brincadeiras. Tudo isso acontece com uma criança que tem hiperatividade. E vocês devem estar perguntando, mas por que ele está falando tudo isso?
E isso tem tudo a ver, uma introdução que nós vamos falar, né? Nós vamos falar de 3 assuntos hoje. E aí, eu queria falar um pouquinho da entrevista com a mãe. Quando chega uma criança na clínica, ela chega com a mãe ou com o pai e nós entrevistamos então a mãe para saber o que essa criança tem, qual que é a queixa, qual que é o problema dessa criança. E quando nós entrevistamos a mãe, eu queria que vocês acompanhassem item por item, né? A mãe disse o seguinte para mim, que ela proibia que ele levasse amiguinhos para brincar em casa, tanto os amiguinhos da escola quanto os amiguinhos da rua. Por quê? Ela dizia que o bairro era muito perigoso e se a criança brincasse com os amiguinhos da escola ou da rua, a criança ia virar um marginal. Olha só o que essa mãe pensava do seu próprio filho e da sua vizinhança. Depois ela falou assim, que ele chegava da escola e ficava o dia inteiro trancado dentro de casa, assistindo TV, jogando videogame e ficava também na internet. Eu queria que vocês fossem se identificando com essa mãe. Vocês que são pais, eu queria que vocês fossem pensando se o seu filho fica dentro de casa trancado, né? Se você deixa ele brincar, se ele tem amiguinhos que brincam com ele na sua casa, se você está olhando com quem ele brinca. Depois ela falou mais algumas coisas que me chamou muita atenção. Ela falou assim, ó, né? Ela era uma mulher muito humilde e não sabia o que era hiperatividade. Ela falou assim, doutor, o meu filho está doente, né? E eu falei, puxa, ainda nem conversei com ele para saber se ele está doente. Vamos conversar com ele. Porque para ela era uma doença muito grave, hiperatividade. Uma outra coisa que me chamou a atenção, a criança C, garoto C, era filho de pais separados. Os pais se separaram, ele tinha apenas 2 anos. Ele tinha uma irmã mais velha que ele, que tinha 4 na época. E aí a mãe encontrou um novo marido, e com esse novo marido teve uma outra filha. E essa outra filha era o xodózinho da família. Então o garoto C não tinha mais a atenção da mãe como a garotinha pequena. O padrasto do menino considerava como filho, mas ele não tinha aquele amor de pai biológico. Ele amava mais a filha que era dele, de sangue. Então ele gostava tanto daquela filha, que aquela filha não frequentava a escola estadual e nem municipal. Só o menino e a irmã mais velha. A menina, que era a filha dele, estudava no colégio particular. O menino e a menina mais velha não tinham convênio médico, mas a menina pequenininha tinha convênio médico. Existe alguma diferença nesse tratamento? Existe, né? Outra coisa, a última linha ali, né? O menino, né, dizia que a irmã mais velha era a gêmea dele, porque era nascida do mesmo pai e da mesma mãe. Olha que coisa interessante. Como que funciona uma gestação de gêmeos? São duas crianças que estão no ventre da mãe, que nascem no mesmo dia, uma nasce antes do que a outra, tem o mesmo rosto, o mesmo gene mais ou menos, elas são muito parecidas. Nesse caso, a irmã era 2 anos mais velha do que ele, mas ele falava que essa irmã era a irmã gêmea dele. Por quê? Porque ele só considerava aquela irmã como irmã do mesmo pai e da mesma mãe, porque era a irmã que tinha o mesmo tratamento que ele. E eu queria que ele passasse mais uma. Aí continuando, aí já foi no tete-a-tete com a criança. Então a criança veio para conversar comigo, depois saiu a mãe, veio a criança, e a criança questionou se eu trabalhava naquele hospital há muito tempo. E eu disse para ela, mas aqui não é um hospital, aqui é uma universidade, aqui é uma escola, onde nós viemos atender as crianças. E ele disse, não, minha mãe me disse que aqui é um hospital. Então, uma coisa interessante é que a criança, ela absorve tudo que vocês falam. Tudo que os pais falam para as crianças, elas absorvem, né? O meu está na fase da repetição. Eu tenho que policiar as palavras, porque ele repete tudo. Esses dias eu vi ele fazendo mais ou menos assim em casa, né? Filho de um pastor, imagine se alguém da igreja ouvir isso. Ele fazendo mais ou menos assim, tchu-tchá, tchu-tchá. O que ele queria dizer? Eu quero tchu, eu quero tchá, né? Porque ele ouviu na televisão isso aí, né? Então as crianças reproduzem. Isso é muito interessante. Aqui, depois, o que aconteceu? Ele questionou se trabalhava no hospital, eu disse que eu não trabalhava no hospital. Depois, ele entrou na sala e ele viu uma caixa que nós chamamos na psicologia de caixa lúdica, uma caixa de madeira cheia de brinquedos. Tem ali brinquedos que as crianças não usam mais normalmente nos nossos dias, né? Como jogo de varetas, bolinha de gude,
né? Tinha um monte de bonequinho para formar uma família, não tem mais esses brinquedos para as crianças, hoje é todo jogo eletrônico, né? Então tem aquela caixa, ele olhou aquela caixa e perguntou se ele podia mexer na caixa. Eu disse para ele que ele podia. Ao abrir a caixa, ele escolheu uma bola de futebol, pequenininha, amarela, e aí ele pegou e perguntou se eu podia jogar bola com ele. Eu falei que eu podia jogar bola com ele. Então naquela sala que estava atendendo ele fez 2 golzinhos e nós ficamos chutando bola. Ele chutava para mim, eu chutava para ele. E aí ele perguntou assim para mim: você tem filho? Eu respondi: tenho. Ele falou: você joga bola com seu filho? Eu falei: eu jogo bola com meu filho. Ele falou assim: sabe por quê? Meu pai não joga bola comigo. E aí eu pergunto para você: você tem brincado com seu filho? Você, quando seu filho chega da escola, quando você chega do seu trabalho, quando você tem um tempo com seu filho, você tem esse momento, esse encontro com seu filho? Aquele menino estava querendo dizer algo na primeira consulta. Primeiro, a mãe colocou na cabeça dele que ele estava doente. Ele pensou que estava no hospital. Queria que vocês marcassem essas coisas. Segundo, o pai não jogava bola com esse menino. Aliás, ninguém jogava bola com ele. Ele ficava o dia inteiro trancado numa casa. Outra coisa. Depois ele pegou uma folha e lápis de cor, né? Ele pegou uma folha de sulfite em branco, aí ele fez um avião. E ele pintou o avião de azul e verde, um lado de azul e o outro lado de verde, né? E na psicologia a gente pega todos os detalhes, e eu queria depois explicar por que das cores. E eu perguntei para ele: o que você fez? Eu conseguia visualizar ali um avião, eu sabia que ali tinha um avião. Mas eu queria ouvir da boca dele o que ele tinha feito. Ele falou assim: eu fiz um avião, porque o avião, eu voo alto, eu vou longe. Com o avião a gente voa. Olha o que essa criança estava querendo dizer: que ele queria voar. Ele chegava em casa, a mãe trancava ele dentro da casa, ele tinha um quintal para brincar, a mãe não deixava ele brincar, a mãe não levava amiguinhos para ele brincar, a mãe não deixava ele se misturar com os meninos da rua, da escola. E a queixa que ele trouxe da professora era a hiperatividade, esse menino é bagunceiro, né? Depois, né, após brincar com o avião, ele pegou uma massinha. E aí ele começou a mexer na massinha, ele fez um pássaro. E aí eu perguntei para ele: o que você fez dessa massinha? Ele falou assim: eu fiz um pássaro. Eu falei: um pássaro? Por que você fez um pássaro? Ele falou assim: porque o pássaro gosta de voar. Olha só o que ele está querendo dizer novamente: que ele queria voar, ele queria voar. Depois, passando mais uma, em seguida, com a massinha, ele pegou o restante da massinha, ele fez um pássaro azul também. Com o restante da massinha azul, ele pegou e fez um lago. E ele fez um lago e colocou dentro do lago aquele pássaro. E eu perguntei: o que você fez agora? Ele falou: eu fiz um rio, um lago, e dentro desse lago está o pássaro, porque esse pássaro, ele voa, e esse pássaro, ele nada. O que é isso? Liberdade. Essa criança estava querendo comunicar alguma coisa comigo ali. Ele não tinha liberdade. E aí, ele continuou. Depois ele fez uma árvore e deixou ao lado do lago. A árvore era verde, totalmente verde. Ele fez um avião que era azul e verde, e a árvore era totalmente verde. Depois ele fez um sol. E para que o sol ficasse parado, ele pegou o jogo de vareta, colocou o sol em cima do jogo de vareta, iluminando o lago, a árvore. E eu perguntei: por que você fez um sol? Ele falou: porque o sol tem que iluminar o lago, o sol tem que iluminar o pássaro que voa. O que é isso? Esse menino precisa de luz, esse menino precisa de brilho, né? Tudo isso na primeira sessão dessa criança. Eu só estou trazendo aqui o primeiro dia que foi com essa criança. Depois, ele fez um banco tipo de uma praça, um banquinho de praça, só que era um banquinho de madeira, porque era marrom. E aí ele fez um banquinho bem bonitinho e colocou ao lado do lago. E eu perguntei: o que você fez aí? Ele falou assim: eu fiz um banco. Eu falei: um banco? E quem que vai sentar aí no banco? Ele falou: quem vai sentar aí no banco vai ser você. Eu falei: eu vou sentar no banco? Ele falou: porque essa história que você está falando comigo, isso que você está fazendo comigo, me ouvindo e conversando comigo, você vai ter também que sentar nesse banco para ouvir toda a minha família. Ouvir meu pai, ouvir minha mãe e ouvir minhas irmãs. O que ele quis dizer com isso? Que quem estava precisando de ajuda naquela casa era toda a família. E eu sigo uma linha
e vocês vão ver pelos textos que eu vou citar, que é de Freud, freudiana psicanálise, winnicottiana. Essa linha, ela busca desde a infância do sujeito, né? Então, quando vem alguém na clínica falar comigo, eu não quero saber só do presente dela, só do problema atual, eu quero saber desde a infância dela, porque toda a nossa infância vai trazer um resultado muito bom ou muito ruim. Tudo aquilo que nós passamos na infância, com os nossos pais, com os nossos amigos, no nosso círculo de amigos, vai influenciar no que nós vamos ser no futuro, vai nos influenciar no que nós somos hoje e vai trazer grandes influências para as nossas escolhas, para as nossas vidas. E os seus filhos, as escolhas deles, dependem muito do que eles estão vivendo hoje dentro de casa. As escolhas, o trajeto de vida deles, o que ele vai ser no futuro. Eu tenho cada dia mais convicção que depende de cada um de vocês, pais. Vocês são responsáveis pela educação do filho de vocês. A escola é apenas uma ponte sobre o rio, né? É uma cultura a mais. A escola é uma ponte que veio sobre o rio, que é a família, que é a casa. Então eu queria que, para finalizar, ele terminou assim a sessão. Ele falou assim: eu posso voltar na semana que vem? Eu falei: não, você não pode voltar, você deve, a sua mãe vai te trazer novamente aqui na semana que vem. Ele falou assim: muito obrigado, você foi o melhor médico que eu já fui. Por quê? Porque ele queria ser ouvido. E eu estava ali para ouvi-lo. E muitas vezes as crianças querem falar algo e elas ficam lá: pai, mãe, e fica cutucando, querendo falar algo. Pai, calma filho, vai para lá. E dá bronca, não quer ouvir o filho. E o filho tem algo a dizer, tem algo a tirar, porque quando ele brinca, o imaginário dele fica totalmente solto, leve, e ele quer falar, ele quer corresponder. Conclusão desse caso, né? O que nós fizemos? 10 sessões de análise com essa criança. Aquela história que eu contei foi apenas o primeiro dia. E no último dia, né, nós chegamos à seguinte conclusão: que essa criança é uma criança muito agitada realmente, mas ela não era uma criança imperativa, porque ela demonstrava ser uma criança normal para a idade. Nós fomos na escola dessa criança e fomos conversar com a professora. A professora falou assim: ele é o aluno mais inteligente da sala, ele tira 10 em tudo. Como que uma criança que é imperativa tira 10 em tudo? Né? Então, depois ela falou assim: a única coisa que ele é que ele é imperativo. Eu falei: mas como você sabe que ele é imperativo? Aí eu peguei e contei para essa professora toda a história de vida dele. Você sabia que essa criança é filho de pai separado? Você sabia que essa criança não brinca dentro de casa porque a mãe tem medo que ela se torne marginal? Então não deixa que ele saia de dentro de casa. E a casa dele tinha um quintal enorme. A mãe nunca deixou ele brincar com os amiguinhos, porque tem medo que os amiguinhos judim dele, que ele seja marginal. E a professora começou a chorar. Eu falando com a professora, ela chorando, porque ela fez um juízo errado daquela criança, né? Então não era uma criança hiperativa, era uma criança que tinha muita concentração. Tudo que ele se propunha a brincar, ele brincava direitinho. Ele fazia as lições de casa, ele tirava nota boa. O que faltava para a criança, conforme o segundo parágrafo, era brincar mais no quintal com os amigos. Olha que coisa simples. Nós chegamos no último dia para o pai e para a mãe e falamos assim: por favor, coloque um horário para ele brincar. Abre a porta da sua casa e deixa ele brincar meia horinha no quintal. Sabe por quê? Se essa criança não brinca dentro de casa, sabe onde ela vai querer brincar? Na escola, que é o lugar que ela foi para estudar. Se ela não brinca dentro de casa, se ela não extravasa dentro de casa, sabe onde ela vai querer brigar? Na escola com os amiguinhos. Aí a professora falou assim: essa criança é imperativa. Então, nós falamos para os pais: deixa ele brincar um pouquinho mais no quintal. Tem um amiguinho que ele gosta, leva para brincar de tarde na casa. Deixa ele um pouquinho na rua. Tinha uma praça em frente da casa dele. Foi pontuado, né, no último parágrafo, que ele não leva amigos para brincar. Por isso o garoto fica o dia inteiro jogando videogame. Videogame é legal jogar, eu gosto pra caramba de videogame, viu? Mas tem horário, tem que ser pouco, não precisa ser muito, exagerado, né? Ele fica o dia inteiro assistindo televisão. Televisão é bom? Tem alguns que falam que é bom, tem as novelas da vida, né? Tem um monte de coisa legal, mas tem horário para tudo também, né? Deixa assistir um pouco de televisão, né? Vai extravasar. Então eu queria que ele passasse para o próximo slide, porque nós vamos falar 3 coisas que os pais precisam saber. E em cima dessa história que nós ouvimos, eu queria que vocês se preparassem para pensar. Vocês se identificaram com essa mãe, com esse pai em algum momento?
Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e perguntasse: você se identificou? Pergunta para quem está do seu lado. Você se identificou? Eu sou muito assim. É. Às vezes eu brinco com o irmão, se ele pra rua. Infelizmente, muitas vezes os pais acham que o problema é da escola, né? Mas muitas vezes o problema está na nossa própria casa. Eu digo que o pai não dá um tiro tentando errar o alvo. O pai dá um tiro tentando acertar o alvo, mas de vez em quando acerta o alvo errado. Ele sempre tenta acertar o pai e a mãe, mas às vezes eles erram. Aquela mãe, para ela, estava fazendo a coisa mais certa do mundo, protegendo sua cria, protegendo seu filho, mas ela estava errando. Né? Então a primeira coisa que eu coloco aí, que os pais precisam saber, é que a criança precisa de um ambiente saudável. E na psicologia, o Winnicott, né, que é o teórico da psicanálise, ele fala que é um ambiente suficientemente bom. O que é um ambiente saudável? Um ambiente suficientemente bom. Não é a casa que você mora. Não é se ele tem um quarto só para ele. Não é se ele tem uma cama só para ele. Um ambiente agradável, suficientemente bom, é um ambiente familiar. A família é a primeira instituição que a criança entra. Ela nasce numa casa, numa família, ela não escolhe isso, simplesmente é algo divino. Deus, ele deixa que você crie alguém, uma criança, e essa criança nasce na sua casa. E aí é a primeira instituição, a família. E aí na família, o que acontece? Ela tem que ter um espaço bom, ela tem que ter o que o Winnicott chama de holding, né? A criança quando nasce, ela tem que ser segurada, tem que ser contida, tem que ter ali um momento que o pai abraça, que a mãe abraça, um momento de carinho, do toque, né? Ele também utiliza um termo que é handling. O handling é exatamente o tocar na criança, né? Você perguntar se a criança está tudo bem com a criança, dar um abraço de vez em quando. E muitas vezes as crianças não têm esse ambiente que é suficientemente bom. Às vezes as crianças vão para a escola com fome, porque a mãe e o pai esqueceram de dar comida. Eu não sei se acontece isso aqui, Lu, mas em algumas escolas que eu conheço acontece, né? Porque os pais não cuidam dos filhos, simplesmente colocam o filho no mundo e acham que a natureza tem que cuidar dele. E aí deixa a educação por conta da escola, deixa a educação por conta da igreja e larga o filho no mundo. O filho tem que ser alimentado, então é nesse ambiente suficientemente bom que o filho tem que estar. Lembrando que tudo que acontece na infância de uma criança vai desencadear no futuro. Sabe por que está aumentando o indício e o índice de criminalidade de drogados no estado de São Paulo? Porque está faltando ambiente suficientemente bom. E o Winnicott, ele diz o seguinte: se o ambiente for saudável, a agressão passa a integrar o ego com uma energia construtiva usada para criar, brincar e trabalhar. Se a criança tiver um ambiente totalmente saudável, ela vai querer brincar, ela vai querer criar. O que é criar? O seu filho já fez alguma coisa do tipo assim? Ficar falando sozinho dentro de casa? Ficar brincando de casinha, de carrinho? E não tem mais ninguém com ele, mas ele fica lá brincando sozinho e está a melhor coisa do mundo. Ele está criando, é o mundo imaginário da criança. E esse ambiente que proporciona isso. Agora, se a criança não tem um ambiente muito bom, privar, né? Se o ambiente privar, o que é isso? Se a criança ficar trancada numa casa, privada, né? A criança e suas necessidades básicas, físicas e psicológicas, a agressão dessa criança será direcionada para a destrutividade e violência. O que é isso? Se essa criança não tiver um ambiente bom, ela vai crescer e vai para as drogas. Essa criança vai crescer e vai para a criminalidade. Foi esse teórico aqui em inglês, Winnicott. Foi a primeira vez que falou de delinquência no mundo, foi ele. E ele descobriu que as crianças delinquentes... O que é uma criança delinquente? Uma criança que não tem padrões de moral, né? Ele sabe o que é certo, mas ele transgride o que é certo, ele quebra a regra, né? É uma criança delinquente, como ele chama, né? Foi a primeira pessoa que falou disso, né? Ele foi médico e eu queria que passasse para o próximo slide. Então a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem nessa tarde, deixassem bem gravado, é que o ambiente suficientemente bom, né? O ambiente saudável, quem vai dar para a criança não é a escola. Quem vai dar um ambiente suficientemente bom para o seu filho é você, pai, e é você, mãe. Vocês têm na mão o futuro do filho de vocês. Eu queria que vocês guardassem bem isso nessa tarde, né? E essa é a primeira lição que eu
vocês. A segunda lição é que a criança precisa brincar e se desenvolver, né? Lembrando do caso lá, o que aquela criança precisava era brincar, porque ela não tinha um espaço de brincar dentro de casa, ela brincava na escola, ela batia, ela bagunçava, mesmo sendo o aluno mais inteligente, ele conseguia fazer tudo isso. E às vezes os filhos de vocês podem ter passado por alguma situação dessa na escola. Pode ser que ele chegue na escola, o seu filho seja, desculpe o termo, mas seja pestinha, como falam por aí, né? Ah, o filho de fulano de tal é um pestinha, né? O filho de fulano de tal é bagunceiro. E tem escolas e professores que utilizam palavras até mais feias do que essa que eu falei para vocês, né? Porque, e agora fica para nós, que pai gosta de ouvir que o filho é bagunceiro? Levanta a mão aqui que eu vou dar um aplauso para você, se você está aqui. Não tem pai que gosta de ouvir que seu filho é bagunceiro. Não tem pai, não tem mãe, né? Então, isso é muito importante vocês saberem. Tem um camarada aqui, né, da educação aí, chamado Vygotsky, que ele falava sobre a dialética. O que é a dialética? Ele falou assim, que a criança, para se desenvolver, ela precisava se interar com outras crianças ou com o meio social. A criança precisa estar em contato. Merleau-Ponty, que é um outro teórico francês, ele fala que o ser humano tem que impactar e ser impactado. O que é isso? O ser humano tem que trazer algo de bom e tem que também ouvir algo de bom. O ser humano tem que interagir. E a criança, ela tem que brincar muitas vezes com criança. Criança brinca com criança. Crianças interagem com crianças. Então é muito importante que você tenha um momento no dia dele, para que ele possa brincar com o irmãozinho, para que ele possa brincar com outro amiguinho. É muito importante que ele tenha esse momento, ele tenha esse período do dia que ele possa brincar, né, na interação. É assim que ele vai se desenvolver. O Winnicott diz que a brincadeira, ela ativa o imaginário da criança. A criança, ela fica mais esperta com a brincadeira, né? Mas os pais também brincam com a criança? Qual o pai aqui de verdade que brinca com seu filho? Levanta a mão. De verdade verdadeira, né? O meu filho aqui está gritando, né? Eu chego, eu não trabalho só com igreja de psicologia, eu trabalho numa empresa lá na Paulista. Eu gerencio uma equipe comercial. Eu saí de lá, deixei o povo lá e vim dar palestra aqui. Então, tem dia que eu chego em casa meia-noite. Sabe o que acontece? Meu filho está acordado, né? E eu tenho que ir lá brincar com ele. Ele brinca assim mesmo, ele bagunça assim, mas por quê? Aí a gente senta lá. Eu não brinco com ele como um adulto, eu brinco com ele no chão. Eu sento lá no chão, ele gosta de rolar no chão. Eu também rolo no chão com ele. Então a brincadeira, ela tem que ser de acordo com a idade mental da criança. Então é um termo que eu vou utilizar agora, que nós utilizamos na psicologia. O pai e a mãe tem que regredir a idade da criança. Se seu filho tem 10 anos, desça aos 10 anos. A linguagem de uma criança de 10 anos é a linguagem de 10 anos. Não adianta você querer que seu filho seja adulto com 10 anos. A linguagem de uma criança de 7 anos é a linguagem de uma criança de 7 anos. Então regrida, se ele quiser jogar bola, jogue bola com ele. Se ele quiser brincar, se a sua filha quiser brincar de boneca, brinque de boneca com ela. Acabou o machismo nesse momento, você é pai. E pai tem que participar, pai tem que estar junto. Pai tem que brincar. Pai tem que estar junto do filho, né? E eu queria deixar essa lição para vocês. O brincar é muito importante e essa é a segunda lição. Primeira lição é que seu filho, a sua filha, tem que ter um ambiente saudável. E esse ambiente saudável quem dá é a família, são os pais. Se uma criança recebe ódio dentro de casa, ela vai transmitir ódio. Se ela recebe amor, ela vai transmitir amor. Agora no brincar é a mesma coisa, a criança tem que brincar, tem que interagir, senão ela vai desencadear isso tudo na escola. E vai crescer, né, com os passos aí para ser um fracassado. Próximo item. E último, né? Uma palestra bem curtinha aí só para vocês só tirar gosto, né? E a terceira lição, tá cortando ali, mas a criança, ela precisa de limites. Ela precisa da frustração para se tornar um bom cidadão, né? Uma boa cidadã para o futuro, né? Eu trouxe ali um versículo bíblico que eu gosto muito, né? Que é do rei Salomão em Provérbios 22:6, que ele diz assim: ensina a criança
no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, jamais se desviará dele. Ele não está dizendo que você tem que colocar sua criança, seu filho numa igreja. Não é nada disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você tem que mostrar o caminho para o seu filho seguir aquele caminho. O pai é responsável pela vida do filho. Esses dias, uma pessoa que trabalha comigo me procurou. E ela falou assim: Léo, a minha filha, ela tem uma filha de 7, 8 anos. A minha filha chegou e perguntou para mim se menina pode namorar com menino. E eu disse que não. Mas ela falou para mim que a mãe da amiguinha dela disse que sim. E o que vale mais nesse momento? A mãe da amiguinha ou a fala dela? Quem que manda naquela casa? Quem que tem mais autoridade sobre a vida daquela criança? E aí ela ficou na dúvida se voltava o assunto com a filha. Eu falei: o que seu coração está dizendo? Meu coração está dizendo que eu fui certo. Eu falei: então dorme com isso. Dorme correto então. Agora o que a mãe da outra disse, se é verdade para ela, que seja verdade para ela. Mas para você tem que dormir com sua cabeça tranquila com seu filho. É a mesma coisa que meu filho chega para mim: pai, o meu amigo usa droga, usa o crack, e eu quero usar também, o que você me diz? Se eu disser para o meu filho, você pode, tenho certeza que ele vai. É a voz do pai falando. Mas eu falo: filho, não. E sabendo o que eu estou falando, com a educação que eu dei para ele, eu tenho certeza que ele não vai. Porque o pai conhece sua cria. O pai sabe só de olhar se o filho está mentindo ou não. Eu estou falando uma mentira aqui? O filho não consegue mentir para o pai. O pai, ele olha, o filho treme já de medo, né? Às vezes. O pai, ele olha, já sabe se o filho está bagunçando ou não, se está mentindo. Quando vem um bilhete da escola para a mãe e para o pai, falando assim: olha, o seu filho fez bagunça em casa. O pai vai lá e lê o bilhete: filho, eu estou vendo o bilhete aqui dizendo que você fez bagunça. O filho tenta mentir. A primeira coisa que o filho tenta fazer é mentir. Estou errado? Chega o bilhete em casa. Por quê? Tem uma explicação psicológica disso. A criança, até mais ou menos 12, 13 anos, que é considerada criança aí para psicologia, 11 anos, né? Ele tem medo de perder o amor do pai. E se o pai não adura nele, ele tenta mentir para que o pai não fique com raiva dele. Mas é pior, porque se ele mente, o pai fica com mais raiva ainda. E aí bate, dá as punições e faz o que tem que fazer, né? Por quê? Porque a criança, é a primeira reação dela, porque ela tem medo de perder o amor do pai. O pai é uma pessoa, o pai e a mãe são pessoas tão importantes na vida de uma criança. O simples fato de ele pensar que vai perder o amor dele, dos pais, ele mente. Então, eu queria deixar isso para vocês. Para o seu filho, lembra que eu falei, né? Tudo que acontece na infância vai influenciar quando ele for adulto. Para o seu filho, né, andar no caminho que você ensina para ele hoje, andar no caminho de estudo, o ambiente saudável, né? Ele precisa ser frustrado. O que é isso? Ele precisa de limites. Se um filho está bagunçando e o pai fala não, o filho continua bagunçando, ele tem que ter uma atitude mais responsiva com esse filho. Quem que manda nessa casa? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Não é o filho, mas é o pai e a mãe. A ordem não pode ser invertida. O pai tem que ter a palavra maior do que a do filho. E hoje sabe o que está acontecendo entre os pais e filhos? Os filhos estão mandando dentro de casa. E quando o filho passa a mandar dentro de casa, aí entramos numa outra área que chama sociologia. A sociologia diz que para se estruturar uma família, precisa de um pai, precisa de uma mãe, precisa de filho, precisa de limites, precisa de funções. E o que está faltando hoje para as casas, para os lares, são as funções bem delimitadas. O filho muitas vezes não sabe mais quem manda naquela casa, se é o irmão. O filho não sabe mais se é a irmã, não sabe se é a mãe ou se é o pai. Ele não tem um direcionamento, ele não tem para quem se focar, não tem um modelo. E eu pergunto nessa tarde: você tem dado modelo para o seu filho? Eu queria que você olhasse bem no olho para quem está do seu lado e falasse: você tem dado modelo para o seu filho? Você tem dado modelo para o seu filho? Você tem dado modelo para o seu filho? Ó, impor limites. O que é isso? Lembra que eu falei da brincadeira? Você tem medo que seu filho se misture com os outros meninos?
Deixa ele brincar um tempo, dê limites. Ó, 1 hora, 2 horas. Dê limites quando ele falar assim, pai, eu quero brincar em tal lugar, no vizinho. Ó, filho, mas você tem hora para voltar. E o filho quer driblar o pai muitas vezes. O pai fala assim, filho, você pode brincar lá no quintal, você pode brincar no vizinho, você pode brincar lá no prédio, lá no quintal do prédio, mas você tem horário para voltar. 4 horas você volta. Se o pai não chama, o filho vai querer driblar o pai. O filho vai, fica mais tempo. Aí uma coisa com banho. Eu não sei se vocês têm problema com banho, mas eu já estou tendo problema com essa criatura no banho. Essa criança vai querer me driblar para tomar banho. Sabe o que eu faço? Aqui quem manda é o papai, filhinho. Pega, tira a roupa e leva para o banho. Ele vai para a sala correndo peladinho, volta peladinho, faz xixi no corredor. Mas eu pego e falo, filho, a hora de tomar banho. Porque muitos filhos driblam o pai para tomar banho. E acabam dormindo sujo. Outro dia é dia de aula, tem que tomar banho, né? E aí vai tomar banho cedo. Tem muitas coisas que acontecem na casa de vocês que eu pensei que muitas vezes falta um pouco de limite. Pai só sabe dizer sim pro filho, ainda mais o pai moderno. Eu nunca vi estragar tanto uma geração que nem os pais da atualidade. Eu sei que vocês são tudo pai 10 aqui, né? Só pelo simples fato de vocês estarem aqui nessa tarde, né? Ouvindo um camarada que vocês nunca ouviram na vida falar, né? Vocês estarem aqui, isso significa que vocês querem acertar. Se vocês que estão aqui, isso significa para mim que vocês querem muito acertar com os filhos de vocês. Vocês estão aqui porque vocês querem muito que dê certo o futuro deles. Vocês têm sonhos, vocês têm planos para os filhos de vocês. Vocês visualizam o filho de vocês na profissão. O pai cria um filho para trabalhar, para ter um bom relacionamento de namorado, namorada, para que ele tenha um bom trabalho, para que ele tenha um bom futuro. Todo pai cria um filho assim, né? Alguns criam meia boca, né? Deixar de castigo. O filho pode entrar de castigo? Pode? Pode ou não pode? Pode. Tem filho que não sabe o que é castigo, né? O maior exemplo disso, né? Eu sei que a Luciana, que é a diretora, gosta, né? Que é a Super Nani. A Super Nani, ela tem os negócios assim, né? A Super Nani, ela coloca as rédeas, né? E muitas vezes, talvez, precisam de lares aqui que são de Super Nani, né? Muitos lares precisam de Super Nani. Deixar de castigo é necessário. Hoje a lei da palmadinha está pegando, né? Hoje você não pode, muitas vezes, não pode bater mais no filho, né? E a psicologia tem explicações para isso. Se você tiver alguns métodos, dá para você fugir da palmadinha, né? E aí, deixar de castigo, a pior coisa para uma criança agitar, uma criança que quer brincar, é deixar ela limitada no seu espaço. A criança, ela precisa de espaço. Ela não tem ainda um direcionamento sobre isso, ela não tem uma noção de espaço igual um adulto tem. Então, quando você limita o espaço da criança, deixando de castigo, tirando algum brinquedo, tirando os brinquedos eletrônicos, aí os videogames, o jogo na internet, alguma coisa, a criança perde o espaço dela reduz. O espaço da criança fica reduzido e ela sente na alma aquilo, né? Outra coisa que é interessante, mostrar para a criança que nem tudo ela consegue. Nem tudo a criança consegue, isso é frustrar. Então por isso que eu falo, criança precisa fazer atividade física. É bom que na escola ela brinque dos jogos que tem lá, futebol, voleibol, não sei se já introduz nessas idades das filhas de vocês, mas qualquer jogo que envolva competição é muito importante para a criança, porque a criança vai aprender a se frustrar. Quando ela ganha, a criança fica feliz. Quando ela perde, ela sabe que teve ali um momento de tristeza, de frustração. Se ela conseguir perder, ela vai crescer sabendo que na vida vai ser um jogo de ganhar e perder. E não é assim a vida? A gente vai, cresce, vai para a adolescência, começa a namorar. De repente a gente está apaixonado e a gente perde aquela namorada. E muitas vezes acontece isso com o trabalho. Você começa a trabalhar e você está trabalhando, está gostando do emprego que você trabalha, de repente você é mandado embora, você perde. A vida é um jogo de ganhar e perder e você tem que mostrar para o seu filho que ele não nasceu só para ganhar. E quando uma criança ela cresce numa casa que ela só ganha, aí é um problema, porque ela não vai saber nunca perder na vida, nunca vai saber se frustrar. Ali eu coloquei, né, ganhei e perder. Deixa eu ver na minha cópia aqui se tem mais alguma coisa que está cortando ali.
Pode passar para a próxima página que já acabou aqui essa. Aí eu queria deixar algumas indicações de livro, não sei se vocês gostam de ler, mas ler ajuda bastante. E esse teórico aqui, ó, ele é uma leitura para aquela mulher que está grávida, não é nem para aquela que já é mãe. É aquela mulher que vai entrar um dia para ser mãe e ela precisa saber algumas coisas. Então eu indicaria todos esses livros aí, ó, do Winnicott. Ele foi um médico pediatra na Inglaterra, no século passado. E ele estudou criança. Quando ninguém estudava criança, ele estudou criança. E ele fala assim, a criança tem um mundo. Então é muito importante o pai saber que a criança tem um mundo dela. Pensando sobre crianças. O pai precisa saber que a criança pensa diferente dele, né? Os bebês e suas mamães, né? Esse livro é muito legal. E também o desenvolvimento emocional primitivo, né? Que fala do comportamento, do ambiente, né? E eu falei de Vygotsky, queria falar, utilizar uma frase de Samitiba, mas acho que tem que voltar volta um slide aí. Eu queria encerrar com uma frase do Samitiba. Deixa eu achar aqui a frase. Olha sua cola, né? Dá sua cola aí. Aqui. Eu queria ler uma frase do Samitiba que diz assim. É a outra, né? Essa aqui. Eu não coloquei nos slides, mas deixei na minha colinha. E aí eu queria que vocês refletissem nessa frase, né? No livro Quem Ama Educa. Diz assim: muitos pais, em nome do amor, deixam de cobrar coisas que precisam cobrar e ficam poupando os filhos. O amor é poupar também. Nessa linguagem de excesso de amor, o filho estraga. O verdadeiro amor tem que educar a outra pessoa. E para educar, muitas vezes ele precisa ajudar a organizar a vida. Ajudar o filho a fazer o que ele é capaz de fazer. Mas os pais ficam poupando e acabam estragando seus filhos, em vez de ajudá-los. Isso é mentira, ok? Boa tarde, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa tarde. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria que ele falasse sobre as cores do Garoto C, que ele não... Muito bem. O Garoto C é um garoto que até hoje eu tenho encanto por aquele garoto, né? Faz mais de um ano que eu analisei essa criança, mas essa criança, ela fazia tudo relacionado à cor azul e à cor verde. Tudo. As cores têm um significado muito importante, né? Na psicologia da Gestalt, que é a psicologia da percepção, quando a gente vê um M grande amarelo, o que significa esse M grande amarelo? Como? McDonald's, né? As cores, elas chamam atenção, né? Então, algumas cores são muito famosas por isso. E quando fala de cor na psicologia, ele só fez cores fortes, que a gente fala que são cores de homens, né? Azul é a cor do homem na psicologia, né? Azul é a cor da virilidade. E ele só fez o pato lá, o pássaro dele era azul, o avião dele era azul. Por quê? Faltava uma figura masculina ali que ele não tinha como recompor, que era a figura paterna. O pai divorciou da mãe quando ele tinha 2 anos. Veio o padrasto, que de certa forma tinha que ocupar o lugar do pai. O padrasto tem uma filha, e ele dá mais atenção para a filha, tem um tratamento diferenciado à filha biológica, né? E esse menino é deixado de lado. Então ele gostava muito daquele padrasto, mas aquele padrasto não conseguia ser um ambiente. E o verde significa... Ele se acha o rejeitado. Né? E a esperança que aquela criança tinha no futuro dele era muito forte, a esperança de que ele teria um futuro feliz. Né? Você colocava algumas perguntas como: o que você pensa em ser quando você
crescer. Ele colocava a condição de destaque como um médico. Por que você quer ser médico? Porque o médico ajuda as outras pessoas. Ele tinha uma esperança para o futuro dele, né? Muito forte. Então essas cores têm um significado muito forte. Assim como uma criança que só desenha de preto, isso também quer dizer alguma coisa. Uma criança que desenha só de preto, ou ela tem um trauma muito acentuado, como uma perda muito forte de um pai, de um avô, de um ente querido, ou senão aquele lar que ela vive é um lar de agressividade. Olha só como é forte isso aí, né? De repente começa a observar o desenho dos seus filhos, as cores, né? É claro que você não vai saber adivinhar ali assim legalmente, mas entra hoje na internet, no Google, lá coloca o que significa a cor tal na psicologia, ela vai te falar, né? Então tem muita coisa. Eu tenho uma amiga de trabalho, por exemplo, que ela só usa roupa de tigre, né? Isso tem um significado. Será que as mulheres aqui só usam roupa de tigre, né? Isso tem um significado na psicologia, né? Daí eu tenho que conversar com a pessoa e saber, mas no dia a dia, na conversa, o tigre é um animal forte, né? Se não fosse o Rei Leão, ele seria o rei da floresta, né? Ele é um animal forte, um animal que corre, um animal veloz, né? O tigre é um animal bonito, é um animal que, assim, de certa forma, talvez seria o que o leão quisesse ser, né? Ele tem a beleza que o leão deveria ter, né? Ele é belo. Então, muitas vezes, é uma mulher frágil, que no caso dessa minha amiga é exatamente isso, é uma mulher muito frágil, sofrida, que sofre no seu dia a dia, o seu casamento, desculpa o termo novamente, é uma bosta, né? É o termo, é ruim o casamento, né? Então ela quer mostrar força, então ela só compra de tigre, é sapato, é boné, é mala, é bolsa, é tudo de tigre. Então começa a observar algumas coisas que são importantes. Alguém mais tem alguma pergunta? A cor marrom entra no mesmo caminho da cor preta. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele só usa a cor marrom, cinza e preta. Só usa essas cores. São cores escuras. A pessoa que usa a cor escura, ela não consegue colocar na sua personalidade alegria. Muito provavelmente é uma pessoa retraída, é uma pessoa que dentro de si não tem muitos amigos, ou dentro de si não está feliz, não está alegre. Não que isso seja totalmente a verdade, isso é só o que o estudo diz lá das cores. Porém, o legal seria passar por um psicólogo, né? Eu daqui de 6 meses a 1 ano, estou me formando aí, eu quero fazer um trabalho comunitário. Se algum dia abrir um espaço na escola aí, eu posso atender de graça os professores, né? Fazer um trabalho aí legal para vocês aí, né? Que essa é a minha ideia, eu não quero ficar rico com isso, eu quero ajudar pessoas, né? Então essa é a ideia. A Rosa? Vou dar um exemplo para a Rosa. Se tem um homem que usa uma cor rosa, como que vocês tratam esse homem? É delicado, né? Porque o rosa significa exatamente isso, delicadeza, sutileza. É uma pessoa, não que o homem que usa rosa é gay, mas o homem que usa rosa, ele não é um homem tão bruto, não é um homem delicado que não tem preconceito, né? Acho que ele tem consciência da masculinidade. Alguém tem alguma outra pergunta que não seja sobre cores? Pode falar. Eu queria saber assim, eu tenho um filho, o meu mais velho não é filho do meu atual marido. O pai dele não participa da vida dele e meu marido também não. Aí eu sou dessas pessoas que sou quase igual a mãe, que você citou do menino C. Eu evito deixar ele na rua, eu não gosto, que quando vai eu dou tempo para voltar, não é com todo mundo que eu deixo brincar. Aí eu tenho reclamação realmente na escola, que ele tira nota boa, mas ele fala demais, ele conversa demais. E assim, eu sou rígida, eu cobro responsabilidade, eu não quero que ele erre. Se eu estou agindo errado, fazer assim com ele ou não. Você falou tudo, foi igual ao caso C. Agora a questão é a seguinte, da mesma forma que você cobra, tem que ter do outro lado o amor. Se você cobra demais, é rígida demais, na hora de dar carinho, tem que ser demais também. Tem que ser uns extremos, porque essa criança está faltando. A falta que nós chamamos na psicologia, a falta de um ente, seja o pai ou a mãe, ela traz grandes estragos. E eu, por exemplo, sou um caso vivo disso, né? Eu perdi meu pai quando tinha 5 anos. E meu pai era alcoólatra, né? Meu pai morreu por causa do álcool. Então, eu sinto falta do meu pai até hoje. É uma falta que ninguém vai suprir. Por mais que eu tenha... minha mãe tivesse arranjado outro, minha mãe nunca arranjou outro, mas se ela tivesse arrumado outro, ou se os meus irmãos
tentar se cobrir esse buraco ninguém fecha. Esse buraco tem que ser suportado pelas pessoas em sua volta, pela família. Você é aquela que é a mãe, que você falou que tenta dar amor. Porém, o padrasto, a figura masculina não faz parte da vida dele. Então essa figura masculina tem que existir. Quando você cobra muito, do outro lado tem que ter muito amor também. Então, muito provavelmente, essa criança faça um movimento assim, de querer ser querido toda hora, ele quer chamar atenção toda hora. Ele é grudento. Por quê? Ele quer amor. O movimento dele é totalmente de amor. Às vezes a bagunça que ele faz é querer chamar a atenção de alguém e falar assim, olha, eu existo, eu estou aqui. Olha pra mim, nem se for pra dar uma bronca. Se eu dou liberdade pra ele, mas assim, ele é muito de estar me abraçando, me beijando o tempo Exatamente. inteiro. Aí eu falo, pelo amor de Deus, para, chega, tá calor. Aí E pra ele não entende isso. Quando você fala, chega, tá calor, não dá beijo, ele vai entender que você não gosta dele. Porque ele tem aquele medo de reparação, a minha mãe não gosta de mim, o meu pai sumiu da minha vida, o meu padrasto não me ama, então ele vai buscar atenção em algum lugar. pro meu atual marido é como se ele não existisse, só abre a boca se for para reclamar. Aí pra minha filha, ele paparica, ele dá atenção, ele brinca. Puxa, isso aí, ó, vamos fazer o seguinte com você, marca, você é a primeira da lista daqui a um ano, marca aí com a Luciana e entra na lista que é long time, né? É uma longa história aí, por quê? Essa criança, todos esses gestos dele estão querendo dizer alguma coisa. Esse ambiente não é um ambiente facilitador pelo que você está dizendo. O ambiente facilitador, o ambiente suficientemente bom, é um ambiente que essa criança se sinta amada. Muito mais do que ter presentes, do que ter brinquedos, é o ter o amor dos pais. Isso ninguém vai mudar na vida dela. Essa criança vai ser um bom pai, vai ser um bom marido. Essa criança vai transformar o ambiente e as pessoas que ficam à volta dela. Então, procura ajuda, procura depois a diretora aqui. Tá bom. Eu acho que foi importante esse momento, porque às vezes a gente chama as mães lá na escola e a gente fala, olha, nós vamos encaminhar a criança para um psicólogo. E às vezes a mãe não sabe o que espera. Assim como a mãe do menino, né? Às vezes ela pensa isso realmente, ou ele está doente, ou ele está doido, né? Tem gente que acha que as pessoas precisam de psicólogo porque estão malucas. Quando na verdade, quando a gente indica a ajuda de um psicólogo, é porque o psicólogo é uma pessoa formada justamente para ajudar numa área que eu não sou. Né? Eu sou formada na área da pedagogia. As nossas professoras são pedagogas, a grande maioria. Então, nós temos sim uma especialização